Então, vamos começar. Boa noite. Já temos mais de 40 pessoas aqui nos assistindo. É um prazer ter você por aqui novamente, receber você na minha casa. E que bom que você nos recebe aí na sua casa. Esse é o Conversa com Ela. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. E hoje a gente está recebendo um projeto muito bacana que você precisa conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer agora. E se você tiver dúvida, você fica à vontade para perguntar aqui. É o pessoal do Sempre Criança. Vamos conhecer? Vamos começar pelas damas, Elielto, pode ser? Sim, pode? Claro, com certeza. Gabriela começa a dizer quem é a Gabriela primeiro, antes de falar do Sempre Criança, tá bom? Olá, boa noite. A gente está com uns probleminhas técnicos aqui, mas está se ambientando. Antes de qualquer coisa, deixa eu te agradecer, muito obrigada pelo convite, a gente poder estar divulgando aqui o nosso trabalho. Eu sou voluntária do Sempre Criança e também sou uma das gestoras. No momento, eu estou como presidente da instituição, sou biomédica de formação. No entanto, eu trabalho no terceiro setor já tem um tempinho, e é isso que eu amo, é isso que me move. Bacana. Agora, o Elielto, é contigo. Então, boa noite a todos, boa noite, Graciane, obrigado pelo convite. É coincidência, eu sou biólogo, a Gabi biomédica. Nós não somos casados, um monte de gente do Sempre Criança pensa isso, nós não somos casados. Mas a gente passa quase o dia inteiro juntos por conta do Sempre Criança. É um casamento, né? Acaba sendo um casamento, né? Quando a gente convive muito com a pessoa. Informalmente sou funcionário público, né? Minha pessoa física é funcionário público. Sim. Mas eu sempre tive muito envolvido com voluntariado, em especial voluntariado para crianças. E aí entrei para o Sempre Criança há 6 anos e me apaixonei também, não consegui sair mais. Legal, legal. Então agora, quem é que quer começar a dizer o que é o Sempre Criança? Eu queria ser sempre criança eternamente, mas não consegui. Vocês conseguiram ser criança eternamente, assim? Então, sempre criança? Quem é que quer começar? A gente tenta. Então me ensina, que eu quero saber. Quem é que quer começar a falar? Quanto tempo que existe o Sempre Criança? De onde surgiu isso? Quem foi que começou com essa ideia? Fala aí. Gabi? Eu começo? Gabi. Pode ser. Sim. Sempre as damas, vamos lá. O Sempre Criança surgiu em 2002. Foi uma iniciativa de um grupo de amigos que tinham em comum 2 paixões. Uma, as crianças, né, que é o que nos move aqui. E o segundo, o amor ao próximo. Então, lá em 2002, um grupo de amigos se juntou, começou a pensar, a formatar como podia fazer um trabalho em prol da sociedade e em prol das crianças socialmente vulneráveis. E aí surgiu o Sempre Criança, que durante muito tempo se formatou com visitas mensais a um abrigo que a gente visita até hoje, de 2002 até hoje. Se não fosse a pandemia, a gente estava lá, visitando lá todo mês. E a festa de Natal que a gente faz no mesmo local, que é no ginásio de um colégio aqui de Niterói, o Colégio Salesiano, que é um grande parceiro nosso, e envolve 500 crianças de diferentes instituições e quase 500 voluntários envolvidos também no mesmo evento. Então, de 2002 a 2014, basicamente isso que a gente fez. Eu não sou uma das fundadoras, apesar de ser uma das jurássicas, né? Mas eu não sou uma das fundadoras, sou a mais antiga. Eu sou uma das mais antigas na instituição hoje, mas eu não sou uma das fundadoras. Mas antiga de quantos anos? 60? Quantos anos? Eu tô desde 2007, completo agora em agosto, 13 anos de voluntária aqui na instituição com a gente. É uma criança. Já fui, né? Há 13 anos, pela primeira vez, eu botei meu pezinho lá no lar da criança, me apaixonei, e cada vez mais tento me envolver de alguma forma. E aí é o que a gente é hoje, né? Que a gente não esperava crescer do jeito que a gente cresceu, né? Em 2014 foi um divisor de águas que a gente teve, em que a gente tinha 2 grandes problemas. E a Graciane desceu? Saiu? Não, eu esqueci de avisar em off para vocês que de vez em quando eu dou uma saidinha, é porque tem um barulhinho aqui, alguém chamando alguém aqui dentro, e aí eu
sai um pouquinho para vocês. Ah, perfeito. E de vez em quando eu tiro vocês também para poder a gente dar uma dinamizada também na tela, tá bom? Desculpa. Maravilha. Aí. Não, sem problema nenhum, que eu levei um susto. E aí, em 2014, a gente tinha 2 grandes problemas, né? A gente tem como referência o trabalho voluntário, a gente tem como referência divulgar a cultura da doação, a cultura de que a gente pode fazer sim, cada um pode fazer a sua parte, melhorar a sociedade que a gente vive. E aí as instituições começaram a conhecer, a gente começou a se tornar referência para as instituições começaram a entrar em contato conosco, pedindo auxílio de alguma forma, querendo participar das nossas atividades, fazer fila de espera para a festa de Natal, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os próprios voluntários também não estavam satisfeitos no que, em uma vez só para o Lar da Criança, na visita mensal que a gente tem, que é chamada de Sem Pressão, e a festa de Natal. Então, a gente tinha os 2 lados. As instituições pedindo auxílio, tendo a gente como referência, e os voluntários querendo se envolver mais com o voluntariado, se envolver mais. E aí... Exatamente. Aí, em 2014, eu achando que foi nosso divisor de águas. Como a gente tem um relacionamento muito forte lá no Lar da Criança, em 2014 teve uma situação que a antiga diretora, teve que se ausentar por motivo de doença, e ela era uma pessoa que precisava de 10 pessoas para executar o trabalho que ela fazia. E, na sua ausência, começou a faltar uma coisa aqui, uma coisa ali, e em uma das nossas visitas, me chamaram no cantinho falando que a despensa estava vazia. Então, perguntaram se a gente não podia fazer uma mini campanha, avisar os voluntários que estavam ali conosco, né, naquele momento, fazer uma pequena divulgação para ver se conseguia completar a dispensa. E aí que tudo se fez, né? A gente viu pela primeira vez, assim, com dados e fatos, que é o poder do voluntariado, o poder da nossa rede, em que, lembrando que 2014 era um momento antes do boom da rede social que a gente tem hoje, então era mais trabalho de formiguinha, e a gente fez a divulgação assim, na medida que foi possível. A gente divulgou para os voluntários ali, a gente tem um meio marketing muito forte, né? Então a gente divulgou por e-mail e tal. E uma semana depois a irmã estava me ligando, que o Lar da Criança é mantido por freiras. A irmã estava me ligando, falando que não tinha mais aonde guardar tantos mantimentos e sugerindo encaminhar essas doações para um outro local. E aí surgiu o Alimentando Sonhos, que foi o primeiro passinho que a casa começou a crescer. Então, Alimentando Sonhos é esse relacionamento íntimo com as instituições, em que a gente tem uma lista de sonhos e necessidades que elas têm, e ao mesmo tempo a gente tem os voluntários, parceiros, empresas que entram em contato com a gente, falam assim, eu quero ajudar, mas eu não sei onde, como, quando começar. Então, a gente faz esse trabalho de ser ponte entre a instituição que precisa de ajuda e os voluntários que querem participar de alguma forma, querem ajudar de alguma forma. E aí foi o nosso primeiro grande passo de crescimento. Certo. E de 2014 para hoje, a gente já inventou mais de 1000 modas, né, Leuta? Acho que ele pode complementar um pouquinho a fala. Vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho só, que a gente tem que falar mais, mas não deixar brincando. Pode falar, Estou aqui quietinho, só ouvindo. Não, por favor. Conta aqui pra gente também um pouquinho. Porque aí, além desse desdobramento, houveram mais desdobramentos, né? E mais ou menos vocês têm uma ideia de quantos voluntários vocês têm hoje? Assim, quantas pessoas vocês já atingiram? Conta para aí. A nossa atuação, na verdade, é muito descentralizada, né? O Sempre Criança, ele partiu, como a Gabi estava falando, né? Partiu dessa atividade que era fixa e única no Lar da Criança, para uma atividade muito maior a partir de 2014. Eu dei muita sorte, porque foi exatamente o ano que eu entrei, então eu venho acompanhando essas mudanças todas. Hoje então, a gente tem... Você é mais novo do que a Gabi? Eu sou mais idoso, mas sou mais novo do que criança. Poxa, mais novo, pronto. Eu sou bem mais novinho que ela. Eu sou mais antiga. Mas a gente tem uma lista de instituições parceiras, né? Que a gente chama de instituições, são as que a gente ajuda de alguma forma, né? São projetos sociais que estão inseridos em comunidades em Niterói e São Gonçalo, creches comunitárias, abrigos, né? Enfim, uma série de instituições que trabalham com crianças, e a gente ajuda essas instituições a funcionar. Então, hoje, eu acredito que a Gabi tem os números melhores, mas acho que a gente já tem mais de 40 instituições cadastradas,
Eventualmente, a gente ajuda algumas aqui no Rio também. E então, o número de crianças impactadas, ele não é tão preciso. Assim. Se a gente considera todas as campanhas que a gente faz ao longo do ano, a gente começa o ano com uma grande campanha de material escolar, que, em geral, beneficia mais de 2.000 crianças. Tem sido assim nos últimos anos. Então, ao longo do ano, a gente vai estar sempre em contato com essas mais de 40 instituições para saber o que cada uma precisa. Então, a gente envia alimentos, material de consumo, eventualmente mobiliário, voluntários, a gente programa alguma atividade. Então, nesse aspecto, assim, centenas de crianças são impactadas também. E a gente termina com a festa de Natal e o Noelzinho Solidário, que é uma campanha que a gente distribui brinquedos para crianças hospitalizadas, que também foi uma das novidades desses últimos 6 anos. Então, assim, se a gente junta tudo isso, eu acho que a gente pode falar em 5.000 crianças impactadas por ano, de diferentes maneiras. Em relação à quantidade de voluntários, também é difícil precisar, porque a gente tem uma grade fixa, mais ou menos, né? São aqueles voluntários como eu e a Gabi, que não largam o osso e não vão embora. Então, todo mês estão lá, são pau para toda obra. Mas a gente tem um fluxo grande de voluntários novos também. Então, esse ano, infelizmente, tudo mudou, né? Está tudo diferente. Mas, normalmente, nessas atividades no orfanato, a gente tem uma média de 20 a 30 voluntários novos todo mês. E na festa de Natal são 500 voluntários também, e a maioria deles indo pela primeira vez. Então, são centenas de voluntários por ano também. Só para complementando, a gente tem... no nosso banco de dados são mais de 6.000 voluntários que a gente já tem, que já passou pela gente de alguma forma. Não está no nosso dia a dia, não tá no nosso dia a dia, mas se a gente abre uma campanha, né? Exatamente, a gente abre uma campanha, o contato do contato, divulga aqui, divulga ali, pelo menos 6.000 pessoas já entraram em contato conosco, que estão com a gente. E mensalmente são 20 a 30 voluntários novos, mas a gente tem os nossos cativos aí. Mensalmente a gente tem uma média aí de 50 a 70 voluntários com a gente, firmes e fortes. Legal. Então, assim, teve desdobramentos, né? Vocês estão falando desde o início que nesse momento, com a pandemia, as coisas não estão mais, não está conseguindo mais dar conta desses desdobramentos. Mas vocês conseguem, assim, dizer para a gente todos os desdobramentos, só para a gente ter uma visão? Quer dizer, teve a questão do Noelzinho, né? Do Natal, da alimentação, o que mais? Vai falando aí para a gente. Porque pelo jeito é bastante... Indo mais ou menos pela ordem cronológica, me ajuda aí a lembrar, Gabi. Legal. A gente tem essa atividade que é fixa no orfanato, que é o que a gente chama de Sempre Ação, né, uma atividade que acontece todo mês no Lar da Criança, em Niterói. Sim, e que eventualmente a gente realiza em outras instituições. Em que a gente entende que brincar com criança é importante, sim, mas a gente sempre quer agregar a visita algum tipo de conhecimento, algum tipo de memória afetiva, ensinar alguma coisa nova para essa criançada. Então, todo mês a gente tem uma temática diferente, que a gente se vira nos 30, né, que chega uma hora que o baúzinho de ideia começa a se esgotar. Então, a gente todo mês tá levando uma ideia diferente para poder executar. E aí a gente tem o Lar da Criança, a gente convida também uma instituição próxima, que é o Magalhães Viana, que é uma escola comunitária que tem ali bem do ladinho, em que mora na própria comunidade. As crianças de lá frequentam o abrigo normalmente, porque o abrigo tem algumas atividades esportivas durante a semana. Então, aí a gente tem 2 instituições que a gente são fixas da gente. Aí é isso, aí a gente chama isso de sempre criança, do Sempre Ação. Sempre Ação. Só voltar um pouquinho, assim, todas essas atividades que a gente vai listar, elas estão baseadas em 2 pilares, né, que são os pilares do Sempre Criança, que é incentivo ao voluntariado e atuação com crianças socialmente vulneráveis. Então, em todas essas atividades, a gente preza muito por oferecer uma boa experiência de voluntariado para que as pessoas gostem e queiram voltar ou se dediquem a outros projetos. Sim. Então, a gente tem um esforço de relacionamento muito grande com os voluntários, assim, de
formar grupos e amigos, e enfim, e que tenham realmente uma boa experiência, que gostem de estar lá, e, obviamente, o cuidado com as crianças, que são o xodó do projeto. Então, a gente tem o Sempre Ação e a festa de Natal, tradicionalmente. E de 2014 para cá, 2014 surgiu o Alimentando Sonhos, que é o que a Gabi estava dizendo, né, que essa grande campanha de arrecadação e distribuição de bens de consumo e alimentos. E também o cuidado com as instituições, né? Não necessariamente só campanha, é entender o contexto que elas estão vivendo, né? E tentar ajudar de alguma forma, que são, ainda mais São Gonçalo. São Gonçalo, quando a gente vê as instituições... Eu ia perguntar assim, em São Gonçalo, fala um pouquinho, mas vai. Então, justamente, que assim, a gente tem nessas 45 instituições que temos cadastradas hoje, como Elielton disse, tem abrigos, tem creches comunitárias, creches municipais, tem outros projetos sociais e tem às vezes é uma iniciativa, que às vezes não é necessariamente uma ideia, só uma ideia, né? São movimentos sociais que a gente tem dentro da comunidade que a gente tenta dar um auxílio, que a gente usa a nossa credibilidade e tamanho e força que o Sempre Criança tem para dar um pouco de visibilidade para os menores. Então, a gente tem o foco maior das nossas atividades em Niterói, por conta da logística, né? Que a maior parte dos nossos voluntários são de Niterói, e aí a gente está em um cuidado muito grande em tentar trabalhar com a cidade, e a gente tem algumas instituições cadastradas de São Gonçalo. Aí são diferentes bairros possíveis imaginar. Tem no Salgueiro, tem na Amendoeira, tem Alcântara, o Reamerá, o abrigo do Carlos. Santa Isabel, Luzia, Santa Luzia. Santa Luzia, isso mesmo. Conheço o Ream. Quer dizer, tá fechado, né? Tá fechado. Ele mudou ali alguma coisa que eu não tô acompanhando direitinho como é que ele tá. E aí, quando a gente compara as duas instituições, as instituições de Niterói, ainda mais em pandemia, a gente vê isso bem claro. As instituições de Niterói e as instituições de São Gonçalo, a gente vê uma diferença assim, gritante, que infelizmente São Gonçalo está um tanto quanto desassistido e precisa ainda mais do nosso auxílio, né? Então, a gente tenta preencher algumas lacunas na medida que é possível. A gente, infelizmente, também, a gente não pode prometer o que a gente não consegue cumprir, que é por isso que... Não é algo que é palpável, né? Você depende do outro, depende de uma relação, então, devagarinho, né? Não é uma coisa que vocês conseguem imediatamente, né? Exatamente. E aí, com o Alimentando Sonhos é justamente isso. Não só a campanha, que é executar, tentar minimizar as dores e dificuldades que essas instituições têm. Então, consegue, às vezes, uma parceria que entra pra gente, a gente não consegue encaminhar, mas aquela instituição vai ser perfeita para o que você precisa, então a gente encaminha. Um voluntário que quer fazer uma atividade diária ou fazer uma atividade fisicamente no local, né? Como a gente não tem uma sede, a gente não tem nossas próprias crianças, mas ao mesmo tempo a gente tem milhares que a gente cuida indiretamente. Então a gente, por exemplo, fulano mora perto do Jockey. Então, no Jockey tem tal instituição. Então, a gente conversa com a gestora lá primeiro. Estamos com um voluntário assim, assado com esse perfil. É interessante para vocês? Então a gente faz o contato e esse voluntário acaba fazendo uma atividade lá mais frequente, mais próxima naquele local. Isso. Vamos ouvir aqui o pessoal rapidinho, que a gente volta nessa questão do voluntariado aí para vocês comentarem mais sobre isso, para a gente entender mais, saber como é que as pessoas podem se voluntariar, né? Como é que a gente pode fazer esse trabalho ampliar e essa assistência acontecer em vários outros lugares, principalmente nos lugares de São Gonçalo, que, como você muito bem colocou, precisa de mais, né, um olhar diferenciado diante de tantas dificuldades que o município tem para tratar essas crianças e tudo mais. Vamos lá, Maristela está aqui com a gente, a Clícia também, a Bia White também está aqui com a gente, Luiz Azevedo Novaes, olá, estou passando para mandar um oi. Oi, tudo bem? Olá. O Silva também está aqui, boa noite, parabéns, belo trabalho. Bia White está falando aqui, Sempre Criança, e colocou os coraçõezinhos, olha que legal, está aqui na torcida pela apresentação de vocês. Moisés Cunha, boa noite. Também a Noeli Godoy, boa noite, quem aí fez
Falou assim, Então, fez o Graciela, intermédio. trabalho legal, tem um trabalho legal, conhece o projeto? Eu falei, não conheço, olha só, não conhecia, estou conhecendo agora, junto com você aí na sua casa. Aqui, ó, Ingrid Furtado, quer dizer, acabei conhecendo um pouquinho antes, lógico, que eu fui olhar as coisas, fui olhar a rede social, né? Antecipei um pouquinho o serviço, né? Para depois a gente apresentar para vocês. Ingrid Furtado, boa noite. E também a Renata Carvalho está aqui, boa noite. E o coraçãozinho amarelo e vermelho. O pessoal gosta do amarelo e vermelho, tem algum sentido esse amarelo e vermelho? Porque foram duas? Não? São as cores do Sempre Criança, que tem a cor da logo. Eu sabia. A Renata e a Bia são então, duas queridas, são voluntárias do projeto. Provavelmente os coraçõezinhos amarelo e laranja são nossos voluntários. Ah, é laranja, né? Não é vermelho, não, né? É laranja. E aí, conta pra gente como é que a pessoa faz, então, para ser voluntário, o que mais que a gente pode lembrar as pessoas nesse momento, né? Só finalizar o que a gente estava falando antes, a gente fala muito, desculpa. Não, pode falar, é para falar. Então, a partir de 2014 surgiu o Noelzinho Solidário. Das outras ações, né, que aconteceram, das outras né? ações, Isso. Surgiu o Noelzinho Solidário, que foi uma parceria com um grande amigo do projeto, né, que nos deu a ideia, pediu ajuda do Sempre Criança para fazer alguma ação para crianças hospitalizadas. Então, a gente começou no final do ano uma grande campanha e normalmente a gente consegue arrecadar 2, 3 mil brinquedos. E aí virou uma loucura de visitas a hospitais, normalmente são mais de 10 hospitais visitados, e assim, foi um programa que começou já fazendo muito sucesso, e o momento da entrega é incrível, a gente vai entregue, né, e leva personagens, e vai com todo o coração para entregar, e é realmente uma iniciativa que veio para ficar, fez muito sucesso, e traz um retorno lindo para a gente, porque você leva um momento de alegria para uma criança que está hospitalizada, a equipe do hospital fica feliz, os pais ficam muito agradecidos, né, então foi realmente muito incrível. A gente começou há 2 anos atrás com uma outra iniciativa voltada para a saúde, que é o Sempre Saúde, em que a gente junta um time de voluntários da área de saúde e leva para dentro de uma instituição. Então, eles passam o dia inteiro à disposição dos pais, crianças, enfim, moradores das redondezas. E aí, nisso, você inclui médico, nutricionista, enfermeiro, dentista, psicólogo, enfim, uma série de profissionais da saúde que estão ali disponíveis tanto para consulta quanto para orientação e palestras. Então, é um programa bem bacana também, que começou com bastante sucesso. Ano passado a gente conseguiu expandir e fazer dias incríveis. E a bandeira principal na escola municipal aqui da cidade, né? E aí assim, uma coisa importante. E uma coisa importante também de se destacar do Sempre Saúde, eu como sanitarista, né, eu sou especialista em saúde pública, em que o principal objetivo do Sempre Saúde é a promoção e prevenção à saúde. A gente, apesar de ter alguns médicos à disposição para fazer consulta, até nutricionistas também, que às vezes pode dar uma orientação, mas principalmente a gente tem bem claro que a gente não vai resolver a fundo o problema de ninguém, mas sim estimular a promoção à saúde, a procurar de verdade, principalmente a saúde mental, né, que está sendo as últimas edições nossas, e sim mostrar a importância do se cuidar. Não. Pode continuar, Léo. Não, então, só para finalizar, um movimento grande que surgiu dentro do Sempre Criança nesses últimos anos foi essa questão das parcerias, que a Gabi já mencionou aí, que a gente chama de parceria o que acontece com pessoas jurídicas, negócios, empresas. E quanto mais a gente cresce, mais é falado, e enfim, mais voluntários a gente tem falando bem do Sempre Criança, mais o nome aparece e mais retorno a gente tem de outras empresas e desses potenciais parceiros, né? Então, de alguns anos para cá, a gente começou a fazer, a gente teve uma procura muito grande de empresas querendo ajudar de alguma forma. Então, a gente tem desde o parceiro que quer doar um dinheiro mensalmente e não quer aparecer, não quer que a empresa dele seja promovida,
até os restaurantes que fazem os que a gente chama de noites solidárias, né, que dedicam um dia de vendas para a renda deste dia, o lucro deste dia destinado para o Sempre Criança. Enfim, tem empresas que disponibilizam seus profissionais para os nossos eventos. Então, o próprio Sempre Saúde começou de uma parceria dessa, que foi através de uma empresa de médicos. Enfim, e aí tem diversas empresas que querem oferecer um serviço final já, alguma coisa diretamente para as crianças ou para a instituição. E aí a gente acaba fazendo esse intermédio, né? A gente busca a instituição que mais vai se beneficiar ou que precisa mais desse evento, ou dessa parceria, e a gente coloca em contato e normalmente a gente ajuda a formatar e os voluntários vão lá e entregam sua mão de obra. Então, esse tem sido um movimento bastante forte também e que tem trazido resultados incríveis também. Uhum. E aí, então, a pessoa, ela entra no canal, nessas redes aqui, a gente divulgou aqui, ó. Esse negócio espelhado é um problema, gente. A gente paga um maior mico aqui, porque a gente nunca sabe como é que a gente mostra, ó. www.semprecrianca, não é isso? .org, Isso. certo? E o Instagram, @projeto Sempre Crianca, ok? Exatamente. Aí entra nessas redes ou mais tem outros canais que vocês querem divulgar aqui para poder conversar? Na verdade, para simplificar a vida, coloca Projeto Sempre Criança no Google, que aparece todos os nossos canais. A gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram. E na própria página tem lá, né? Na página no site também, exatamente, tudo linkadinho. Sim. Isso. Quando você E acabou que esse setor que a gente tem, que está crescendo muito, que é o setor de parcerias, que é importante frisar duas coisas. A primeira é que, independente do parceiro grande ou pequeno, tem seu valor, e é muito importante para a gente. E a segunda é que a gente está cada vez mais sendo referência em voluntariado aqui em Niterói. Então, se colocar, tô na dúvida, justamente a gente tem as instituições que a gente tem cadastrado, o trabalho sério que a gente faz, que a gente sempre toma muito cuidado na questão da prestação de contas. Se teve uma noite solidária, logo em seguida a gente diz quanto que a gente arrecadou, para onde está indo esse dinheiro, que é muito importante quando se fala do trabalho social. Sim. Acaba que a gente tem um selo Sempre Criança de qualidade, que a gente brinca, né? Então, a instituição, a empresa que entra em contato com a gente já sabe a nossa credibilidade, já sabe que a gente vai dar uma boa orientação e só botar no Google também, vou começar a procurar alguém. Você pergunta às vezes para um colaborador, pergunta para uma outra pessoa, liga lá para o Sempre Criança que eles vão ter alguém para indicar, vão te orientar. Então, é isso que a gente tem cada vez mais, mas mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Que aí os outros começam a estar indicando a gente, tendo conhecido da boca, a gente já está na boca do povo, digamos assim, porque a gente faz um bom trabalho, porque a gente é referência, porque a gente consegue resolver um problema, né, dos empresários que estão querendo ajudar de alguma forma. Sim. Aí no site, gente, tem lá espaço para você escrever, né, como se fosse uma forma de e-mail, né, tem uma tagzinha que você escreve, então se você quiser se informar mais, saber mais detalhes, de repente alguma coisa que você não quer expor aqui no nosso comentário, mas você quer perguntar diretamente para eles, tem como vocês fazerem esse trabalho também por lá. O site também vocês têm a oportunidade de ver fotos, né? Vocês têm fotos lá de trabalhos que vocês realizam. O que mais que vocês poderiam falar? Enquanto a gente está vendo aqui, se você tiver pergunta, pode vir aqui, ó, tem a Renata Carvalho também, que eu acho que não, essa aqui já tinha falado. A Noeli coloca aqui, sempre saúde, importantíssimo. Acho que você podia até tocar mais um pouquinho nesse assunto, né? E a Fátima Lima também. A Noeli ela entrou para o Sempre Criança. Puxou para o lado. Ela entrou para o Sempre Criança através do Sempre Saúde, exatamente. Então fala. Me lembro que foi no primeiro Sempre Saúde do ano passado e ela por acaso ela participou de uma roda de conversa em que eu estava mediando. E foi ali que eu conheci a Noeli. A gente estava falando para adolescentes sobre depressão na adolescência. Esse é um dos preceitos do Sempre Saúde, que a gente constrói o evento junto com a instituição. Então, a instituição nos diz quais são os problemas que ela gostaria de atacar, os temas que ela gostaria de serem abordados. Né? Porque são os temas que estão né, mais incomodando, mais necessários naquele momento para aquele grupo, né?
Exato. Então, numa primeira creche que a gente foi fazer a primeira edição, a diretora nos pediu alguém que falasse sobre violência infantil e abuso infantil. Ela pediu dermatologistas, porque as crianças tinham muito problemas de pele. Então, a gente construiu o evento em cima dessa demanda. No ano passado, nessa escola, no Barreto, a demanda foi muito voltada para a saúde mental. Os alunos já eram um pouco mais velhos, né, a faixa etária um pouquinho maior, e aí tinham muitos problemas de depressão e automutilação, e aí a gente construiu o evento todo em cima disso, né, do tema depressão na adolescência e sexualidade, que também foi uma demanda, e aí o retorno foi muito legal, assim, dezenas de profissionais trabalhando nesse dia, a Noeli era uma delas. A roda que a gente mediou foi muito interessante, os pais dos alunos participando muito, dando depoimentos fortes e muito emocionados. Lembro de uma menininha de 11 anos, eu acho, que falou lindamente na roda também, falando sobre a depressão dela, como ela se sentia deprimida e dos problemas que ela tinha, do bullying, que ela já tinha trocado de escola várias vezes, e foi muito emocionante. A Noeli certamente se lembra disso também. E aí, enfim, ela entrou no Sempre Saúde e nunca mais saiu do Sempre Criança. E ficou para sempre. Ficou para sempre. Legal, legal. E aí ela falou assim, Graciane, você tem que conhecer esse trabalho, tem que ver, e assim, a gente já está um tempinho, né, conversando, mas a gente estava aguardando até a autorização do grupo, né, vocês discutiram entre vocês, né, tudo é muito partilhado, discutido, não é isso? Fala um pouquinho, então, mas pode falar. Você quer falar, Gabi? Quer? Então, hoje nós somos todos voluntários, né? A única diferença é que nós temos 18 organizadores, coordenadores, para fazer com que todo o trabalho aconteça. A gente só tem um pouquinho mais de dores de cabeça, noites mais longas, né? Sonos mais curtos, para permitir que o trabalho aconteça. Que aí a gente consegue... Eu sempre falo com os voluntários que não adianta nada você reclamar o tempo todo que está tudo errado. O tempo todo que não tem solução, vou sair do país para resolver todos os meus problemas. Mas o que você está fazendo para mudar a sua realidade? E o que você está fazendo em prol do próximo? E quando a gente pensa próximo, não precisa pensar naquele próximo que está lá longe, numa outra instituição, às vezes no outro país. E às vezes está dentro de casa. Então, essa força motriz que a gente tem, o que a gente pode fazer para tornar uma sociedade mais justa, tornar uma sociedade melhor e, principalmente, construir um mundo melhor para os pequenos, que é nossos xodozinhos, né? Como é que a gente pode contribuir? Então, hoje, como você perguntou ainda há pouco, né? Como é que você pode se tornar voluntário? Como é que você pode fazer também a diferença? Em tempos normais, eu diria que dá uma entradinha no nosso site, acessa a nossa agenda e basicamente é só estar no local e horário marcado para as nossas atividades. Legal. Só que tudo mudou. Só que não, então, né? O STL. Exatamente, só que não. Nesse momento. Aí, exatamente. E aí, a única obrigatoriedade que a gente tem nos nossos eventos, como a gente não tem uma sede própria, a gente trabalha de uma forma descentralizada e eventos pontuais, que pode ser um evento que a gente organiza ou a gente foi convidado para uma outra instituição para estar compondo também. Mas basicamente são eventos, a única obrigatoriedade que a gente tem é o uso da nossa blusa, que é a blusa que ele Elton está vestindo, que é a blusa branca. Sim. Que temos muito orgulho também de vestir. Tirar um negócio aqui da frente. Isso, olha lá. E temos muito orgulho de vestir também. A gente só usa colorido, os 18 usam colorido, que é muito mais fácil. É um roxinho aí? Então, tem várias... É uma polêmica. A sua não tá, não? A sua não é, não? A minha tá. A minha colorida, mas tá aqui, ó. O dela me deu a impressão que é um roxinho. O dele eu já fiquei meio que na dúvida. Fala, qual é a porque parece um rosto, mas também parece um adulto abraçando uma criança. Abraçando uma criança. Isso mesmo, isso. Duas pessoas se abraçando. Fala. E aí, a única obrigatoriedade que a gente tem em tempos normais é comprar essa... Não, é pra cá, né? Não. É comprar... Eu não sei. Eu falei que a gente paga bico nesse negócio aqui, espelhado, esse trem. Então, é comprar essa blusa... Cadê? Não tô vendo. Então, enfim. Comprar essa blusa que a Léo tá vestindo não tá funcionando muito bem, meu Deus. Essa aqui, ó. Essa blusa. Exatamente. Que aí a compra da blusa tem 2 objetivos principais, né? Como a gente vai
em áreas não muito boas, né, digamos assim, palavras bonitas, a gente evita ao máximo, a gente não sobe morro, a gente não entra dentro da comunidade, a gente não coloca ninguém em risco, mas a gente frequenta algumas áreas de risco. Claro que sempre com o aval da instituição, tá tudo tranquilo, posso ir, a gente evita demais entrar em região, infelizmente, né, que seria até aquela instituição que precisa mais. Tenho até como exemplo uma instituição que eu frequentei durante muitos anos em São Gonçalo, que é a creche Raiz de Davi, que fica na Amendoeira. Conheço. Hoje, quando eu falo isso, que eu frequentava, ia lá todo sábado, eu ia de ônibus lá, feliz e contente, para as pessoas abrem um olhão desse tamanho. Como assim você ia na Amendoeira? Porque, infelizmente, é uma região que foi tomada pelo tráfico, está extremamente violenta, e essa região, infelizmente, a gente não consegue mais atender, não consegue mais visitar, que a gente preza muito pela integridade do voluntário, pela segurança das pessoas envolvidas, né? Mas a gente vai, o próprio lar da criança que a gente frequenta é considerado uma região de área de risco. Eu frequento a instituição há 13 anos, nunca vi nada, nunca aconteceu nada, mas é diferente quando a gente está todo mundo igual e todo mundo diferente. Então, um dos objetivos da compra da blusa, a obrigatoriedade de usar a blusa branca, para ficar todo mundo igual e as pessoas terem como referência que ali é todo mundo voluntário, todo mundo pertence ao grupo. E aí, como a gente... né, é legal ser jurássica por conta disso, né? Que a gente vê uma linha do tempo. Hoje a gente tem cada vez mais voluntários nas nossas atividades normais, né? Corriqueiras. Só que aí a gente coloca a blusa colorida, uma blusa de destaque, simplesmente para quando o problema estiver acontecendo é mais fácil achar. Então a gente fala assim, qualquer problema que você tenha, procura qualquer pessoa que está com camisa colorida. Vai lá, procura fulano, que fulano, não precisa nem saber o nome. Aquela pessoa ali vai te ajudar. Principalmente na festa de Natal. Imagina 1.000 pessoas ali envolvidas entre crianças e voluntários, se a gente tivesse todo mundo igual, né? Mas de forma alguma a gente tem uma hierarquia, nós estamos todos voluntários, a única diferença que a gente tem é que a gente se envolve um pouquinho mais para tornar isso possível. Organizar os papéis. Tem que organizar, né? Tem que ter uma central para organizar tudo isso. Exatamente. Aí, em termos gerais, em dias normais, né? A gente basicamente tinha um calendário, a gente tinha o horário marcadinho, o local, o ponto de encontro, e a gente agendava ali e ia para a atividade, independente de qual atividade que ela fosse. Só que com a pandemia, e além disso, a gente faz campanhas, tem eventos que a gente, em termos numéricos, né, a gente precisa também fazer uma captação de recursos para fazer isso tudo rodar, para isso tudo funcionar. Uma festa de Natal hoje é custosa, infelizmente a gente não tem o tanto de patrocínios que a gente gostaria de ter, então a gente faz alguns eventos beneficentes, a gente tem uma feijoada tradicionalíssima, que acontece já nos últimos anos no Pré-Clube São Francisco, que nos cede gentilmente o espaço. A gente, de vez em quando, dependendo do ano, a gente tem um arraiá, a gente tem as noites solidárias, a gente tem uma rifa que roda de vez em quando. Ai, que saudade dessa aglomeração. Demais. E exatamente, além da venda dos produtos da lojinha, são nossas principais fontes de recurso para a gente conseguir fazer o que a gente faz. E aí você, empresa, exatamente. Além da camisa, tem mais da lojinha? Então, a gente tem um copo, cadê o copo ali? Tem um boné. Tem um boné. É que não tá aqui perto. Ele também ficou enrolado para mostrar, ó. A gente tem a Ecobag. Eu tô perdido aqui. Cadê? A gente tem uma Ecobag. Não, a Ecobag tá muito longe de mim, não vou conseguir pegar, não. Tá bom. A gente lançou um ano blusas diferentes com a nossa logo. Sim. E aí a gente tenta, de alguma forma, sobreviver, né? Pra gente conseguir manter o trabalho que a gente faz. Certo. Então, você, empresa que tá aqui com a gente, quiser ser um parceiro, será um prazer imenso estar conosco, pra gente conversar, ver o que é possível fazer. E agora, em época de pandemia, tudo mudou. A primeira coisa que a gente fez foi suspender tudo, né, Leva? Primeira decisão que a gente fez, vamos cancelar tudo vamos ver o que é possível fazer. E aí a gente entrou na nossa campanha de arrecadação de recursos para o nosso fundo de emergência, em que a gente cancelou todas as atividades presenciais e começou a fazer a distribuição de cesta básica, porque a população mais vulnerável normalmente já tem uma dificuldade no dia a dia. Sim. Então, imagina trancada em casa sem trabalho. Então, a gente está até hoje, né? A gente está numa campanha de um fundo de emergência, em que todo recurso que entra para a gente, para esse fundo, a gente converte em cesta básica.
Até o momento, a gente já distribuiu 50 toneladas de alimento, mais não sei quantos quilos de material de limpeza, material de higiene pessoal, para diversas instituições. Se eu não me engano, a gente já está quase nos 3.000 cestas básicas distribuídas, ou quase isso, 2.000 e pouco, quase 3. Legal, vamos ver aqui, ó, aqui a Noeli colocando que ela lembra sim, ó, lembro sim, e sou muito grata em estar como voluntária neste projeto, é sopro de vida, ela coloca aqui. Lourdes Silveira também está aqui com a gente, tudo bom, Lourdes? Boa noite. Então, gente, vamos então, alguma coisa que vocês acham que vocês precisam falar mais, alguma coisa que sentiu falta, fiquem à vontade, o espaço de vocês. Eu queria fazer uma colocação que eu acho importante para a gente ter isso bem claro. Assim, o Sempre Criança ele está aberto para todos, né? A gente não tem vínculo religioso, vínculo político, isso não é para negar ajuda, a gente não repete isso para se negar a se juntar a alguém. É exatamente pelo contrário, é que nós estamos abertos a todos. Faremos como a gente faz normalmente. O esforço né, enfim, essa tentativa de dar a todos uma boa experiência de voluntariado. Como a Gabi falou, né, e eu já falei anteriormente, um dos nossos pilares é o incentivo ao voluntariado. Eu acho que quando a gente realiza um trabalho voluntário, você sai do seu lugar comum, né, falar de sair do lugar de conforto, mas você sai da sua posição de reclamar e você se põe a fazer a transformação que a gente tanto reclama no mundo, né? E é algo que tem uma frase feita que eu não consigo me lembrar agora, mas o voluntariado ele é um exemplo de cidadania, né? Porque você sai dessa posição passiva e passa a ser um agente de mudança, e ele é um exemplo de independência mesmo, porque você está fazendo algo que você quer. Ninguém está te pagando, ninguém está te mandando fazer. Você está fazendo porque quer, por amor. Então, assim, encontre o seu nicho e vai experimentar o voluntariado, porque, além de tudo, é muito prazeroso. Além de trabalhoso, é muito prazeroso. E, enfim, qualquer uma voltou aí o site, o Instagram, qualquer canal do Sempre Criança que você mandar uma mensagem, um sinal de fumaça, qualquer coisa, a gente vai responder e vai falar com você. Assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai voltar a atuar junto com as crianças também. Com certeza. E acima de tudo, acima de tudo, para finalizar, acima de tudo, a gente é um canal muito aberto. Às vezes a gente demora um pouquinho para fazer aquela ideia executar, mas é um canal super aberto. Tanto que a gente agora no segundo semestre começou começou a pipocar, né? Poxa, eu quero fazer alguma coisa, como é que os voluntários, eu quero fazer mais, só que a gente está evitando demais a mobilização. Eu que estou de frente na campanha da Cesta Básica, às vezes fico me virando em 1000 para dar conta, então em todos os lugares, às vezes acaba sobrecarregando um pouquinho, não vou negar, mas a gente está evitando demais essas grandes mobilizações para evitar a transmissão do vírus, que a gente tem que tomar esse cuidado também. Sim. Por mais que a gente tenha cuidado do EPI, que é recomendado, a gente está evitando. Quem está em casa, continua em casa. Quem está na rua, continua em casa. Um dia descansa, vamos que vamos, e funciona. Então, e agora no segundo semestre, com a necessidade dos voluntários querendo fazer mais, e as crianças também cobrando da gente fazer alguma coisa, o Sem Pressão, por exemplo, o Sem Pressão que a gente sempre fez de uma forma presencial, está vindo a partir do segundo semestre de uma forma, o Sem Pressão em Casa, que é uma forma da gente estar tentando se tornar ativo. E uma palavra que eu acho que pode resumir 2020 é se reinventar. Então, é uma forma da gente continuar ativo, não ficar só na campanha da Cesta Básica, mas sim atingir outras áreas. E a gente está fazendo live toda semana, toda quarta-feira, às 6 horas, tem live no Instagram, está convidando, tem outros quadros com voluntários que está acabando aderindo à ideia nossa, né? Então, tem voluntários comprando a briga da gente. Legal. E aí agora a gente está com a nossa festa de Natal também, que a gente cancelou sem a menor condição de aglomerar 100.000 pessoas num lugar fechado. Então a gente também reinventou, vai fazer uma festa de Natal de uma forma diferente esse ano, que a gente ainda está vendo aí qual vai ser a melhor logística, mas vai ser igualmente nobre a causa.
E aí a gente está o tempo todo se reinventando para permitir que o trabalho continue acima de tudo. Eu ia falar isso, né? Nesses 18 anos, quer dizer, começou de um jeito, foi desdobrando, vocês começaram, foram vários sempre, foram criando, e agora até online vocês já estão fazendo voluntariado. Quer dizer, o voluntariado não para. E quando ele estava falando, quando o Elielto estava falando, eu fiquei pensando, né? Realmente, não tem pagamento, mas a emoção que a gente vê, o pagamento que a gente costuma dizer, né? Mas a emoção que a gente vê, o retorno, a gratificação, você vê a emoção das pessoas, você contou um pouquinho, né, como é que é no hospital, que fica todo mundo, fica médico, fica enfermeiro, fica os pais emocionados, né, a criança emocionada. O levar um carinho, uma brincadeira, se aproximar, o teu toque, né, tudo isso traz pra gente uma recompensa sem tamanho. Não é um pagamento, mas é uma recompensa sem tamanho. Então, voluntariado é aquilo que o Elielto colocou, né, logo de início, e a Gabi também falou, que é algo que você faz com o coração, mas é o coração, é a alma, é o corpo, tudo vai envolvido ali. Quando você volta para casa, você volta diferente, né, porque você teve a oportunidade de ajudar, você teve a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Isso não tem pagamento mesmo que compense isso. Olha o que a gente tem aqui também do pessoal falando. A Ruth Ramiro está aqui também, está dando boa noite. Ruth, você conhece esse trabalho? Niterói, aí, pertinho da sua casa. Aqui nós temos também o Ednei Araújo, dizendo aqui que ficou surpreso com essa live. E também ele complementa, gostei muito de vocês, isso é muito importante. É isso, aqui a gente traz sempre, no Conversa com Ela, pessoas, né, que alimenta na gente essa esperança de tempos melhores, de novos tempos, de que isso tudo vai passar. E aí eu lembro a você que se você tiver, nesse momento, em alguma sala de vídeo, parece que tem sala de vídeo aberta, ou no YouTube, para que a gente, se você quiser vir aqui fazer mais alguma pergunta, a gente está ainda ao vivo, mas estamos caminhando para o fim. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, podem falar, deixar uma mensagem para as pessoas também, fiquem à vontade. Eu queria contar uma historinha que eu contei na nossa live de anteontem. A nossa live foi... As nossas duas últimas lives foram exatamente para relembrar como é que estão as crianças, como é que estão os voluntários. Então a gente falou com algumas crianças dessa creche que a Gabi mencionou, que a gente trabalha todo mês, e as crianças do orfanato a gente não pode mostrar, porque tem a questão do direito de imagem com a justiça, mas as freiras que coordenam o orfanato participaram, e foi incrível. Elas cantaram a beça, cantaram Titãs, cantaram Jota Quest pra gente. Muito legal. Foi muito legal. Quem quiser assistir, tá gravado lá no nosso IGTV no Instagram. Tá disponível lá no IGTV. Deixa eu botar aqui no Instagram de novo, ó. Projeto Sempre Criança. Vai, pode falar. Isso. E aí a live de anteontem foi com os voluntários. Então vários voluntários voltaram para dizer, né, qual a melhor experiência que tiveram, como é que estão sentindo a falta de criança. E aí eu no final entrei para contar também uma história que para mim é muito importante, porque marcou Sempre Criança e vai ficar para o resto da vida, né? A forma como Sempre Criança saiu do trabalho voluntário e veio para a minha vida pessoal. Logo nos primeiros meses, primeira vez que eu fui no projeto, né, eu era ainda um camisa branca também, com muito orgulho, e me envolvi com um menininho lá que era gente boa demais, e a gente se deu super bem, ficou brincando, e a partir dali, pelas próximas atividades, eu fiquei com ele, e ele foi adotado. Aí vem aquela sensação estranha, assim, de ficar feliz e ficar triste ao mesmo tempo, de saber que vai sentir falta, mas ficar feliz pela criança e tal. E aí, nesse primeiro dia que eu fui lá, e ele não estava mais, vieram dois meninos, dois irmãos para mim, e perguntaram, tio, agora que o fulano não está mais aqui, você pode gostar da gente? Aí, eu acho que foi essa cara que eu fiz, né, deu um nó na garganta. Sim. Eu falei, lógico, cara, eu posso gostar, eu já gosto de vocês, vamos ficar juntos. Ai, e nossa. Isso tem 6 anos,
E de lá para cá eu acompanhei eles para o Reame, né? Eles acabaram virando adolescentes, foram para o Reame, eu fui junto, foram adotados, eu fui junto para a família e sou padrinho deles até hoje. E, então, na minha vida aí, para não sair mais. E, enfim, isso, eu não teria isso de outra forma se não fosse através do Sempre Criança, se não fosse através do voluntariado. Então, eu lembrei disso enquanto você falava das recompensas, né? Isso. Gabi, tem uma história para contar pra gente também? Eu tenho várias. Jura? Várias. Acaba que a gente não vai ser a mesma da live, hein, Elielson? Vai ser outra. Legal, viu? Só vai ter história inédita. Conta aí. Eu acabo, como eu tenho uma relação muito forte com essa instituição de São Gonçalo, né? A creche Raiz de Davi, que fica lá na Amendoeira. Sim, quase no ponto final lá do 520. 590. Uhum. E lá a gente fala, todo mundo que conhece sabe da dificuldade da gestão lá, porque as pessoas são muito simples, às vezes são um pouco rudes, né, por falta de muitas coisas, né? Mas ele é um pontinho de luz acima de tudo. Desculpa o termo, mas lá é no meio do nada que a creche funciona. A comunidade é um tanto quanto humilde. E acaba que a gente se torna, depois de 6 anos frequentando a instituição todo mês, a gente se torna amiga da família inteira, né? E aí a filha do gestor, uma vez, que sempre ajudava a gente a descarregar carro, descarregar doação, ajuda daqui, ajuda dali. Tem seus momentos fáceis e difíceis na vida, né? E um belo dia ela chegou para mim: tia, eu quero ser igual você quando eu crescer. Como assim, menina? Vai querer ser biomédica, trabalhar no laboratório, você nem sabe o que eu faço? Não, tia, eu quero ajudar todo mundo que precisa. É isso. Então, e a gente vê como o exemplo é importante, quanto, às vezes, os voluntários sempre questionam a gente: poxa, mas são só 4 horinhas por semana que a gente está com a gente não pode fazer nada mais. Às vezes não percebem o grande diferença que a gente faz com umas 4 horinhas que está ali na escutativa, que a gente está do lado dessas crianças. Inteiro, né? Porque são 4 horas inteiro, são várias emoções que passam ao mesmo tempo pela tua vida, várias energias. Exatamente. Né? Daí, voltando ao mesmo exemplo da creche Raiz de Davi, que eu tenho muita lembrança de lá, né? Acaba que uma vez eu frequentava lá de forma de pessoa física, né? Junto a um outro grupo, e esse grupo acabou que foi desmontando, né? Desmantelando um pouquinho, e a última pessoa que teve que sair do país para fazer um doutorado, me colocou a responsabilidade na minha mão, né? Você me ajuda a continuar a sementinha que eu plantei aqui? Mesmo na nossa ausência, você consegue ajudar aqui? Assim, vou tentar. Eu sei que a responsabilidade é grande. Toca. O pepino é gigante, mas vamos tentar. E aí eu consegui aproximar o Sempre Criança dessa instituição, né? Que eu não conseguia fazer nada sozinha, então eu trouxe o Sempre Criança. E eu tentei um belo dia. A única atividade a primeira atividade, na verdade, que a gente quis fazer fora do lar da criança, que era a nossa zona de conforto, o nosso xodozinho, e foi um mês que não tinha agenda para a gente fazer atividade lá no lar da criança, que eu acho que, se não me engano, foi um mês de Páscoa. E aí eu falei assim: vou fazer um desafio pro povo. Vou agendar uma atividade lá na Amendoeira. E foi numa época que era um pouco mais tranquilo do que é hoje. Então, morrendo de medo, fazendo qualquer coisa, a gente vai de ônibus. Na época não tinha Uber, a facilidade do Uber, né? Vamos de ônibus, se organiza aqui, organiza ali. No final, a gente conseguiu quase 100 voluntários nessa atividade. As crianças não sabiam o que fazer, porque, infelizmente, nessas regiões um pouco mais vulneráveis, foi a minha grande briga para tentar convencer os voluntários a participarem. Eles sempre têm, geralmente, as pessoas que não estão no meio que a gente frequenta, o abrigo, o projeto social, a própria comunidade, às vezes não tem a noção. A gente entende que a criança abrigada está numa situação extremamente delicada, sofreu tem uma bagagem muito mais pesada do que deveria ter, que provavelmente muitos de nós adultos não aguentaríamos se a gente soubesse metade da história dessas crianças. Mas, felizmente, elas estão acolhidas, felizmente tem um teto, felizmente tem alguém que olhe por elas. E quando a gente fala também no contexto do lar da criança, que é um abrigo excepcional em termos de estrutura, em termos de funcionários, diferente de outras realidades que a gente sabe que existe, felizmente elas estão lá, estão sendo vigiadas, estão sendo olhadas, estão sendo cuidadas. Mas quando a gente começa a entrar num contexto de comunidade, é uma complexidade que a gente não tem a menor... Cada dia é uma coisa diferente que eu escuto, que hoje eu trabalho também numa outra instituição dentro da comunidade.
É uma família que tem, por exemplo, uma história, uma cesta básica que a gente entregou semana passada. É uma família que tem 11 pessoas dentro de um teto. Essas 11 pessoas provavelmente moram num quarto e sala, se tem um quarto e sala, em que dividem o mesmo colchão, em que muitas delas não têm um banheiro dentro da própria casa. Então, é uma situação muito mais complexa. Então, quando a gente foi pela primeira vez, como sempre criança, visitar a Raiz de Davi, e a gente conseguiu levar 100 pessoas lá, as crianças ficaram tão, assim, atônitas que não sabiam, literalmente elas não reagiam, porque nunca tinha tido tanta gente para visitá-las, tanta gente para passar poucas horas somente com ela. Infelizmente, também dentro da comunidade, a gente sabe que às vezes a criança está sozinha em casa porque os pais precisam trabalhar. Então, se não está na escola, ela está literalmente numa situação muito vulnerável, que tudo pode acontecer. Então, felizmente, existe a Raiz de Davi ali, que aos sábados abrem as portas para receber as crianças, fazer algum tipo de atividade. E eu lembro de um dos meninos, que é a menina até especial, que chegou para mim: tia, você parou para contar? Como assim? Olha só quantos carros vieram aqui hoje me visitar. E o menino não parava de contar, corria de um lado para o outro para contar quantos carros tinham. Então, você que está assistindo a gente aqui agora, abrace uma causa, independente de qual ela seja. Se você gosta dos animais, abrace a causa do não abandono, da castração, para evitar que mais animais entrem para as ruas. Tenta se abraçar para... No meio você gosta da causa do meio ambiente, tenta em relação à diminuição do lixo, plantar mais árvores, idosos, visite um lar de idosos. Eu, infelizmente, eu não sou aquela pessoa que é dos velhinhos. Eu tinha muita paciência com meu avô, mas eu não tenho tanta... Essa causa não é minha. Essa afinidade não é tão minha. Então, assim, abrace uma causa, independente de qual ela seja, e doe seu tempo, seu talento e seu trabalho em prol dessa causa. E às vezes você não consegue, poxa, mas eu estou em casa, estou na pandemia, o que eu posso fazer para ajudar? Divulga. Às vezes você não pode, pessoalmente, naquele momento você não pode contribuir financeiramente com alguma causa, mas compartilhe. O bem precisa ser divulgado. Durante muito tempo, eu acho que nos últimos anos está cada vez caindo um pouco essa máxima. E muitas vezes eu faço bem, mas eu quero que ninguém saiba. Eu ajudo aqui, mas eu não quero que ninguém saiba. Mas cada vez mais está vindo essa corrente contra isso para divulgar. As coisas boas precisam ser divulgadas, as coisas boas precisam ser compartilhadas, as boas ações, as boas intenções, para ter cada vez mais simpatizantes, para cada vez inspirar cada vez mais gente atuando nessa causa. Enquanto a sociedade não for tão justa, precisamos de nós, voluntários, para tentar equilibrar essa balança. Eu fiquei surpresa, não sei se é essa palavra não, tá? Mas eu fiquei refletindo um pouquinho sobre isso, né? Quando vocês dizem que vocês conseguem uma quantidade grande de voluntários para esse trabalho, né? Que chega um cadastro de mais de 6 mil pessoas e tudo, isso me deixou muito feliz em saber que a gente tem, né, uma quantidade de pessoas que tem essa motivação. E quando você conta também aqui para a gente, vocês têm a oportunidade de contar aqui para a gente que as pessoas falam assim, mas só isso, eu quero mais, eu quero ajudar mais. Então isso é bom demais você saber que as pessoas, além de estarem se movimentando, elas têm desejo de fazer mais do que aquilo que vocês inicialmente planejam ali para aquele momento. O fato das pessoas não divulgarem é uma opção, claro, mas quando você diz da importância da pessoa divulgar, me remete também a esse tipo de pensamento, né? Que você, se você não divulgar, outras pessoas não vão saber como fazer. Vão ficar lá meio que como vocês colocaram também de alguma maneira, né? Meio que assim, poxa, ninguém faz nada, tô aqui, tô vendo, ninguém faz nada, tá tudo errado, né? Essas crianças estão aí, estão abandonadas, essas crianças estão largadas em tal lugar, olha como é que tá essa família, mas só no aspecto do passivo, né? Ou então assim, poxa, que pena. Ah, que compaixão, que pena, tadinho deles. Mas e aí, você tá ali fazendo o quê, né? Então, quando você consegue, quando você diz assim, eu estou ajudando, vem comigo, ajuda também,
você faz um movimento totalmente diferente desse do movimento passivo, como vocês colocaram. Então, por isso que eu acho que a sua fala é muito importante, Gabi, de você dizer assim, olha, divulga. A gente sabe que existe até algumas pessoas que pensam assim, aquilo que você faz para ajudar o outro, deixa escondido. Tem até acho que uma questão até de religiosidade nisso, né? Mas acontece que quando você não divulga, você não contamina, vamos dizer assim, né? O voluntariado, essas experiências, essas histórias que os dois trazem aqui, com certeza todos os voluntários que participam do Sempre Criança terão também essas falas, e também quem é que ajuda, as pessoas que ajudam abrigo de idosos, as pessoas que ajudam a abrigo de animais, né, e todos os outros que eles foram colocando, tem histórias para contar que contagia o outro a fazer. Então, vamos contagiar para o bem, porque senão a gente só fica sendo contagiado para o mal, só fica naquele canal de negatividade, né? De, poxa, vida, não posso fazer nada e tal. E, então, eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, né? Quando você falou, até me tocou um pouquinho, né? Não posso ajudar de uma maneira, mas estou aqui ajudando a divulgar o trabalho. Então, né, eu fico feliz de poder ser esse espaço, né, de poder dar esse espaço aqui no Conversa com Ela, para que a gente possa divulgar esse trabalho bonito, mostrar que a gente tem mais o que fazer por essa sociedade, que a gente tem mais o que fazer para essas crianças. São crianças, quando a Gabi coloca, que está num cômodo só, 11 famílias, eu sou professora, né? Então, essa realidade, para mim, ela é muito próxima. São muitos casos, assim, muitos. Quando você fala da Amendoeira, eu já morei na Amendoeira, né? Eu já morei em vários lugares de São Gonçalo, na verdade, né? Já morei em Luiz Caçador, já morei Luiz Caçador, Alcântara, que eu moro agora, mas já morei também no Coelho, já morei em Porto Novo, que foi onde eu nasci, né? Bandeirantes. Então, assim, tem um monte de lugar que eu já morei em São Gonçalo. Então, mas enquanto professora, a gente vê isso muitas famílias que moram com várias pessoas ao mesmo tempo, muitas crianças que moram com várias pessoas. E quando você diz que quando a criança está abrigada, né, a quantidade de trauma que ela vive, eu, por exemplo, visitando o Reame numa oportunidade, eu saí de lá a primeira vez, né? Depois, as outras vezes, eu já estava mais preparada psicologicamente, vamos dizer assim, né? Para chegar lá e receber aquelas informações. Mas, na primeira vez, eu saí chorando. Saí chorando, quer dizer, não saí de lá chorando, né? Mas eu chorei em um determinado momento. Que foi uma campanha que eles estavam fazendo para adoção. Para selar, como é que chama? Família acolhedora, né? Para família acolhedora. E as crianças estavam, quer dizer, não estavam as crianças, eles fizeram um trabalho muito bonito, que foram colocar uns bonequinhos com a foto. Então, eles botaram um boneco, né, de tecido e colocaram a foto da criança no rosto do boneco. Então, eram várias fotos, várias crianças num cômodo. Então, você olhava e lia as histórias. As crianças escreveram, assim, um pouquinho da sua vida ali. E aí, você lendo as histórias, é quase impossível você não se emocionar, né? É impossível não se emocionar, porque você vê, né, que, minha mãe me abandonou, porque, né, sofria violência doméstica, sofria violência sexual, então, uma série de situações ali que dói muito você saber, por exemplo, e essa primeira vez eu fui com a minha filha, e era pequenininha, então eu fiquei mais tocada, né, senti assim, poxa, qual é a diferença, né, quando você nasce num lugar e o outro, quer dizer, poderia ser minha filha, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser a Gabi, poderia ser qualquer um de nós, a gente não sabe, a gente não escolhe o lugar que a gente vai nascer, né? Fala, Elielto. Não, só concordo. Me lembrando das histórias que eu conheci aqui também, exatamente isso, né? Assim, pensar na sorte, talvez, não sei se é a palavra, mas no privilégio, na quantidade de privilégios que a gente está
tem direito, né, e que tantas outras pessoas não têm, e que essa pandemia veio escancarar também, né, de certa forma. Verdade. Então, realmente, sua reflexão aí faz refletir bastante. Sua visita ao REAME faz refletir bastante. A gente, eu visitei outros lugares, né, mas o REAME naquele dia realmente me tocou muito, Tinha uma frase, né, no REAME, você é mudança, alguma coisa no muro, não sei se vocês se recordam disso, tinha uma frase... Lembra? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Isso, perfeito, seja a mudança. Eu tenho essa foto, minha filha estava comigo nesse dia, e mais algumas colegas minhas, então a gente tem essa foto nessa parede. Então, assim, foi exatamente nesse dia. Então, de vez em quando, não tem o Google Fotos que a gente vê? De vez em quando ele aparece aqui, eu fico assim, poxa... É isso. E então, tocar, a gente quer hoje, né, nessa live, trazer para você, existe sim esperança, esse tempo vai passar, sei que está difícil demais para todo mundo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga falando assim, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento essa situação, até quando que vai ficar, estou quase enlouquecendo, né, aquelas coisas. E eu falo, tentando consolá-la, calma, vai passar, tá difícil. Mas quando a gente pensa na gravidade que né? Em São Gonçalo, não sei se vocês sabem, a gente já está chegando a 500 óbitos por causa do vírus. Né? Recebi, como eu trabalho, estou perguntado em Itaboraí, recebi também um boletim de Itaboraí, 174 óbitos. E assim a gente vai vendo, né? O quanto que as coisas estão... Falando de óbito, mas vamos falar também das pessoas infectadas, né, as pessoas que já contraíram o vírus, que estão contaminadas, 6 mil em São Gonçalo, mais de 6 mil pessoas, então é um número que realmente é assustador, e muitas vidas se perdendo, muitas famílias tendo um trauma com esse vírus. Isso é o que está sendo contabilizado, né, porque a gente, como a gente estava falando, nessas famílias nas quais estão todos juntos, eles precisam sair para trabalhar, eles precisam se alimentar, eles precisam ir buscar alimento, então estão na rua, estão trabalhando, estão fazendo, estão levando vírus também para dentro de casa, imagina como é que está. Quando você falou do privilégio, olha só, sem querer, claro, jamais proposital, sem querer aqui, todos brancos, né? Somos todos brancos, estamos nas nossas casas, graças a Deus, todo mundo bem acolhido, né? A gente vê que minha estante de livros aqui, você com a estante de brinquedo aí atrás, você também, né? Essa cortina, essas coisas. A gente vê que tem as coisas, a gente, graças a Deus, tem as nossas coisas dentro de casa. E aí, olha para o lado, né? Olha aqui, bem do lado, como a Gabi falou, bem do seu lado, não precisa ir lá para outro país, não precisa ser para outra região, olha para o seu lado e vê que tem gente precisando da sua ajuda, do seu apoio, e às vezes até do seu lado profissional, como foi colocado, que a Noeli faz, né? Que a Gabi e o Elielto também fazem, que é dar um pouco daquilo que você aprendeu durante a sua vida, a oportunidade que você teve de estudar, né, de ter alguma formação, oferece um pouquinho isso para essas crianças que precisam tanto, né? Fala um pouquinho mais, que agora eu que atacou, né? Apertou aqui e comecei a falar igual uma doida. Peraí, deixa eu ouvir um pouquinho o pessoal aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Ruth, eu mexi com ela, ela respondeu, ó, gostaria muito de conhecer esse trabalho, achei muito admirável, então, olha, facinho, já sabe como é que faz, entra lá no Sempre Criança, aqui, ó, semprecriança.org, que você conhece o site, ele é muito bom, eu olhei ali, né, vi que tem muita informação, tem bastante coisa ali que você conhece, e você vai poder fazer contato também com o grupo. A Renata Carvalho está no voluntariado, ela é voluntária, como a gente conversou, né? Está no voluntariado, mostra também a enorme quantidade de ações e pessoas do bem espalhadas por todos os lugares e situações. Isso, é isso mesmo, você pegou o que eu queria ter falado naquela hora, né? Porque eu comecei a falar tanta coisa, que a gente vai... vamos dizer assim, contaminando para o bem, né, para as coisas boas, para ter mais gente fazendo isso. Propagar notícias boas, isso subir a live. Propagar notícias boas experiências é importante, isso mesmo. A Thaís Viana de Moraes também está aqui com a gente, boa noite.
E a Liane Naninha também está aqui conosco. Falei aí, falei que eu falei demais. Agora é com vocês. Eu queria reforçar o convite também, porque você mencionou alguma coisa, agora eu já não me lembro exatamente, mas pensando no perfil do voluntário, quando eu entrei, né, falando sobre a coisa de ver tanta gente disposta a ajudar e querer fazer mais, né, quando você estava falando disso, sim. Me lembro que quando eu entrei para o Sempre Criança, para mim foi uma surpresa, porque eu me senti um velho lá. Os voluntários eram todos universitários, assim, eu já tinha, sei lá, 35. E aí, mas eu achei aquilo incrível, assim, porque era um público que eu não esperava encontrar num orfanato num domingo de sol. Assim, galerinha de 20 e poucos anos, né, universitários, deviam estar, eu imaginei aquele povo todo na praia. E isso me chamou muito a atenção. Eu achei muito legal. Não, e aí Não. Inclusive, uma das coisas que a gente faz, como a gente não tem uma frequência muito alta, a gente, raríssimas exceções, a gente não dá nenhum tipo de certificado, nem complemento de hora. Às vezes a galera da faculdade precisa... Para ir com amor mesmo. Hora complementares, né? A gente é carga horária, a gente não... Raríssimas exceções a gente não fornece. Certo. Continue, Lielto, desculpa. Não, eu ia dizer que essa é uma mudança que aconteceu depois de 2014 também, porque a gente teve, não uma mudança do perfil, mas uma expansão do perfil de voluntários, e hoje a gente tem senhoras que são aguerridas lá e estão sempre junto, e são as nossas vovós, e devo dizer, exatamente, abraço, todo mundo abraça, né? Deixa eu só fazer uma linha do tempo antes de Elielton. Olha quando só. Eu entrei em 2020... Ela tem que dizer antes, entendeu? Para dizer que é Não, exatamente. Na verdade, é para fazer uma linha do tempo, né? Sim, quando o projeto foi fundado, até ano passado, a única obrigatoriedade que tinha era o uso da camisa e só podia participar quem tivesse pelo menos 16 anos. Porque a gente entendia que tinha que ter um corte de uma faixa etária mínima ali, a gente não sabia exatamente como. E aí, se com 16 anos a pessoa já está apta para votar, então está apta já. Até tem algumas questões legais envolvidas também, então está apta para exercer. E aí, a partir do ano passado, a gente... Na verdade, há 2 anos para trás, a gente começou a ser procurado por algumas escolas aqui do município, fora do município, para falar sobre voluntariado dentro da escola, para as crianças. E aí a gente começou a se contradizer. Se a gente fala para uma criança que seja voluntária e a gente só permite voluntário a partir de 16 anos, a gente começou a se contradizer e a gente começou a abrir. Então, a gente fez alguns testes ao longo do ano. E a partir do ano passado, todos os meses, estava apta crianças dos voluntários participarem. Porque aí você tem que estar realmente... a gente não se responsabiliza pelo transporte dessas crianças. O adulto que está acompanhando aqui se organiza para poder ir. E aí a gente vê, eu como estou mais antiga, né, como é que o perfil do voluntário mudou. E quando eu entrei... O que mais tinha era voluntário com 16 anos, era a época não era nem do vestibular, era a época do ensino médio, que foi grande parte dos fundadores eram muito novinhos também. Era uma mistura de idade, né? Mas tinha muita gente novinha. E aí durante, sei lá, uns 3 anos, o maior público nosso era o da escola. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram envelhecendo, né? Tipo, eu, inclusive, né? As pessoas foram envelhecendo. E teve uma época também muito legal, foi em 2010. Eu lembro que foi até uma reportagem que a gente saiu no Globo. E por conta dessa reportagem veio uma repercussão legal da cidade, que vários voluntários vieram pra gente por conta dessa reportagem. E aí começou a vir um padrão, um perfil também muito legal, que era mãe e filho. Era perfil família. Era pai, mãe, filho, e esse filho, lembrando que na época só podia ter 16 anos, então era filho que estava fazendo vestibular, ou estava no início da faculdade, não tinha um padrão assim, pai, mãe, e era muito legal, que era um ambiente extremamente família, né? Participando, e de um tempo para cá, o que tinha muito dos voluntários eram os calouros, né, da faculdade, muita gente vem pra gente também por causa do trote solidário, que a gente dá uma orientação.
e acabam se apaixonando junto com a gente, né, com a atividade que a gente faz. E com o passar do tempo, a gente está vendo um perfil cada vez com até mesmo quando a gente vai nas estatísticas das redes sociais, né, o nosso público maior está indo de 35 mais. 35, 45, nós temos um público aí de a vovó Marcinha, a Helena, representando assim com muito louvor. De 35 a 45 eu estou representando também, Gabi. Então, não precisa chamar as vovó, não. Não, que a gente vê no gráfico, a gente vê cada vez mais gente. De 25 a 35 é o nosso público maior, mas a barrinha do 35 mais está cada vez maior. Então a gente vê que o envolvimento não tem, literalmente não tem nada. E agora surgindo uma barrinha abaixo dos 16 também. Então, assim, são voluntários do 0 aos 80 anos. Legal, legal. Então, olha só, deixa eu falar isso daqui, porque senão meu marido briga comigo. Rapidinho, tá? Deixa eu ler aqui, ó. Se inscreva no canal Graciane Volotão no YouTube, deixe seu like. Todas as nossas lives anteriores estão gravadas para você. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que colocarmos um vídeo novo, tá bom? É isso daí, é porque, eu falei briga, mas é brincadeira, tá, gente? É porque ele fica falando assim, você não fala. E a Esté ontem, até na live, eu falei que Esté diz assim, mãe, você tem que dizer assim, dá um like. Eu não sei fazer essas coisas, né? Eu tô aprendendo. Ativa o sininho. Ativa o sininho, não perca nada. Para a gente aumentar o nosso público lá no YouTube, né? Que o YouTube traz para a gente alguns benefícios, né? Porque conforme a gente vai colocando, a gente vai atendendo mais, vai ampliando o nosso público. Então, por isso que a gente pede isso para fortalecer o nosso trabalho lá também no YouTube, porque o Facebook a gente tem conseguido atingir bastante gente, graças a Deus, mostrando o trabalho de várias pessoas. E hoje a gente aqui está com Sempre Criança. E a gente vai finalizando a live de hoje, agradecendo muito a sua participação aí do outro lado e também aos nossos queridos voluntários, Elielto e a Gabriela. Eu estava chamando de Gabi, porque às vezes eu fico confusa, porque né, tem gente que é Gabriela, tem gente que é Gabriela, aí eu fico confusa. Pode ficar à vontade. Então, e aí a gente agradece de coração. Amanhã a gente tem outra live, gostaria de ter a sua presença aqui, mas eu gostaria que vocês deixassem a mensagem final para a gente fechar. Damas primeiro. Damas primeiro, Gabi. Ai, que desafio difícil! Novamente, muito obrigada pela oportunidade. Vocês que estão conhecendo o trabalho pela primeira vez, sintam-se em casa, bem-vindos e acolhidos nessa caminhada do bem, nessa caminhada do voluntário. Então, quem quiser participar, só acompanhar nossas redes sociais. Infelizmente, estão mais atualizados que o nosso site. É meu dever de casa do fim de semana, dar uma mexidinha lá. Ah, é? Eu gostei tanto do site. Tem mais coisa. Tem que atualizar só, porque tem que atualizar os dados, os números da campanha. Entendi. E sintam-se completamente acolhidos a caminhar e trilhar esse caminho que não tem volta. Uma vez que a sementinha é plantada, você começa a cuidar, vai começar a crescer e vai ter frutos muito maravilhosos. Terminou do coração, vai embora, vai crescendo. Bom, acabou, Gabi? Posso? Acabei, não estou muito inspirada hoje. Deixa para você. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço dado ao Sempre Criança. Falar do Sempre Criança é sempre um prazer enorme, é realmente um orgulho fazer parte dessa história. E, enfim, queria deixar para as pessoas mais uma vez o convite, né? Venham conhecer, se aproximem do voluntariado, se disponham a conhecer e atuar como voluntários. Não tem como garantir uma boa experiência, mas eu aposto que vocês vão gostar. E, enfim, desejar para todo mundo que saúde, né, se cuidem, que isso passe logo. E queria deixar um abraço grande para todo mundo de São Gonçalo, porque os 2 meninos que eu citei agora há pouco, né, meus afilhados, moram em São Gonçalo até hoje, então eu frequento muito São Gonçalo por causa deles. Um mora no centro, o outro mora no Sacramento. Sacramento. Então, são lugares que eu tenho visitado e tenho vivido muitos bons momentos também. Elielto não pode garantir qual a experiência que você vai ter, mas eu vou dizer para você que você vai ter sempre uma experiência nova.
Porque o voluntariado traz isso. Nunca é a mesma coisa. Cada vez que você chega, com certeza tem outras milhares de histórias, né, para contar. Mas cada vez que você chega com o coração aberto, às vezes triste, às vezes não muito, tem que ir lá, eu me comprometi, né, vou ter que ir, não tem jeito, né? Quero Tem dormir. dia que a gente fica assim, não podia ficar mais um pouquinho, para que eu fui inventar de fazer isso? Você chega lá, é outra coisa, você sai de lá com outra energia, com outra expectativa de vida, com outro olhar para a humanidade, então é sempre uma experiência nova. Tem dia que você vai sair triste, chorando, tem dia que você vai sair, pô, não teve nada hoje, né? Vai ter sempre uma experiência diferente, não é isso? Com certeza. Gente, mais uma vez, obrigada de coração. Um forte abraço, na esperança de que vai passar. Daqui a pouco vocês vão fazer aglomeração, bastante aglomeração para ajudar as pessoas. Vai ter que encontrar uma camisa diferente no meio daquelas camisas brancas para poder pedir ajuda, orientação, tá bom? Em breve, tá? Se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, muito gente. Obrigado. Obrigada de coração, obrigada a você aí. E amanhã, às 18 horas, estaremos juntos, tá bom? Beijo, uma boa noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.